Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para dar continuidade à série História da Salvação, como Deus salva pecadores. Estamos no quarto vídeo, falamos sobre a criação. Deus criou todos os seres humanos perfeitos, Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Falamos da queda. O ser humano que fora criado perfeito, ele põe tudo isso a perder, ele rejeita a vontade de Deus e ele quer obter o conhecimento por sua própria vontade. Em terceiro lugar, redenção. Deus resolve esse problema. Deus resolve o problema do pecado, colocando Jesus Cristo na história. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, encarna, torna-se homem e através da Virgem Maria vem ao mundo para morrer por pecadores, que somos nós. E os pecadores, colocando a fé em Jesus, eles são salvos da ira vindoura, da condenação eterna. E hoje falaremos da doutrina da consumação, que apesar disso tudo, após isso tudo, Jesus Cristo voltará. Aquela ovelha que foi morta de forma muda, aquele cordeiro que morreu em silêncio, ele voltará como um leão, refulgente em glória, e julgará o mundo. E todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Kyrios, Jesus Cristo é o Senhor. E nessa doutrina, a doutrina chama-se consumação ou escatologia, você pode preferir. Escatologia é a doutrina das últimas coisas ou o discurso sobre as últimas coisas. Não se preocupe que a gente não vai entrar aqui em pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Como é que vai ser esse negócio? Isso aí deixa para o pastor, deixa esses problemas, essas tretas para o pastor que ele resolve. Vamos falar do que todo mundo concorda, porque está na Bíblia. Vamos falar de que Cristo voltará. Independente do posicionamento escatológico que você tenha ou que você simpatize, todos eles concordam em uma coisa: Jesus voltará. E é sobre isso que falaremos hoje. É sobre essa doutrina maravilhosa, de que até alguns de nós esquecemos um pouco. Os nossos irmãos pentecostais são bem mais fervorosos em relação a esse assunto, mas nós deixamos de lado a doutrina da volta de Cristo. E eu queria que, irmãos, nós pudéssemos ter o nosso coração ardendo, porque Jesus de fato irá voltar. O texto que nós vamos ler se encontra em Mateus capítulo 24, o famoso sermão escatológico de Jesus. Jesus vai falar sobre a volta do Filho do Homem. A gente não vai ler o texto completo, vamos ler alguns retalhos para ver o que eles têm em comum e o que eles comunicam para nós. Leremos o verso 27, 30, 42 e 44. O verso 27 diz: porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Verso 30. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Verso 42. Portanto vigiai, pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. E verso 44. Por isso também ficai preparados, pois o Filho do Homem virá em uma hora que não esperais. O que é que esses textos concordam e o que é que esses textos dizem para nós? Jesus virá. Jesus Cristo voltará. Essa é a mensagem que a escatologia comunica, que a consumação comunica. Jesus Cristo virá em refulgente glória. Verso 22. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus não vai vir escondido. Jesus ele vai vir em glória e todo olho verá Jesus Cristo voltando. Todas as pessoas contemplarão a volta de Jesus Cristo. Verso 30. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Mais uma vez, ele virá em glória sobre as nuvens do céu e todo mundo vai ver Jesus Cristo voltando. E olha que interessante, o verso 30 fala aqui: e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e glória. Por que alguém se lamentaria vendo Jesus voltar com poder e glória? O que é que faria o ser humano lamentar a volta do Filho de Deus? A única coisa que faria o homem lamentar a volta do Filho de Deus é se ele não tivesse com a fé nele. A única coisa que faz um homem lamentar pela volta de Jesus Cristo é aquele que não tem sobre a sua fé sobre a rocha firmada. Aquele que teme a volta de Jesus Cristo é aquele que não o confessou em seu coração como Salvador eterno.
Então, as nações que lamentarão a volta de Jesus Cristo são as nações, os povos que não têm fé em Jesus. Então, mais uma vez, se você não tem fé em Jesus Cristo, agarre-se a Ele, deposita sua esperança nele, porque nenhum outro pode te salvar da condenação eterna. Jesus Cristo é o único que pode prover salvação eterna. E os povos se lamentarão durante a sua volta. Verso 42, portanto vigiai, pois não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. E verso 44, por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá em uma hora em que não esperais. O que é que aprendemos também? Sabe a hora que Jesus voltará. A gente não sabe, mas a gente sabe que Ele voltará. E essa é a promessa que Ele deixou para nós. Ele prometeu para a gente sofrimento, Ele prometeu para a gente passar por várias situações, mas Ele prometeu que Ele voltará. E o que é que a doutrina da consumação ensina para nós, meus irmãos? A doutrina da consumação nos ensina que apesar dos problemas, que apesar das dificuldades, que apesar da nossa carne miserável, que apesar dos nossos desejos perversos, que apesar das mentiras que proferimos, que apesar das blasfêmias que proferimos, que apesar de todos os pecados inimagináveis que poderemos ter cometido, Jesus Cristo perdoa nossos pecados e Ele voltará para nos levar a uma morada celestial. Como Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Meu irmão, se você tem a fé em Jesus Cristo, regozije-se, glorifique a Deus, porque há um teto celestial te esperando. Há uma herança bendita te esperando. E mais uma vez, se a sua fé não está no crucificado, você está desperdiçando a sua vida. Se a sua fé não está naquele que morreu e ressuscitou, você está vivendo de forma vã, porque Ele virá, voltará e julgará você e suas obras. Mas aqueles que têm a fé nele serão cobertos pelo seu sangue e nenhum dedo poderá ser apontado para essas pessoas, porque Jesus Cristo morreu no lugar delas. Então que Deus te abençoe e que você possa ser edificado por esse vídeo. E não terminou ainda, tá? Teremos um último vídeo concatenando esses assuntos e unindo para você poder manifestar esse conhecimento no evangelismo. Como é que a gente usa isso e aplica no evangelismo. Então que você possa ser edificado e que Deus te abençoe profundamente.